Graças e paz, abençoados, eleitos do Senhor, mas que vencedores. Eu sou o pastor Flexson Alves, pastor da igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na rua Barão do Rio Branco, 2145, no centro de Fortaleza, Nordeste, ou centro de Fortaleza, estado do Ceará, Nordeste do Brasil. Nós tivemos um probleminha de transmissão, então, retornando. Nós vamos falar hoje no nosso Flash de Graça ao vivo de Deus é Soberano. E é um dos temas que eu gosto muito de falar. Talvez você possa dizer, pastor, mas fiquei com algumas dúvidas, com alguns questionamentos a fazer a respeito daquele tema, o diabo foi aniquilado. Parte 1, parte 2, parte 3. No nosso vídeo vai ter aí o site, nós vamos deixar para você acessar o www.vivaemgraça, seu cedilha, fica vivaemgraca.com.br. Ou então aí nos comentários você deixa o seu e-mail que nós vamos mandar para você de graça áudios falando desse assunto e apostilas totalmente de graça, ok? Hoje falaremos ou iniciaremos um tema sobre Deus é soberano. Por quê? Estou eu convencido como pastor que há uma necessidade de anunciarmos o Deus soberano da Bíblia. Porque hoje se fala muito de diabo, de capeta, de demônio, de campanha, de vigília, de jejum, de sal, de óleo, de rosa, de toalha e tantas outras coisas que eu não vou nem perder tempo aqui falando, mas esquece-se de falar de Deus, da soberania de Deus. Fala-se muito do homem, o homem escolhe, o homem se salva, o homem decide, é o homem, o homem, o homem, o homem. Então hoje está se falando de, entre aspas, um evangelho antropocêntrico, que o centro é o homem, ou então de, entre aspas, algo diabólico, que só se fala do diabo, ou então de idolatrias a objetos. E nós precisamos, como pregadores, pastores, cristãos, falar, anunciar, pregar, conhecer, crer, servir e proclamar um Deus soberano. Convidando você para lermos novamente o texto de Atos 17, 24 em diante, que diz assim a palavra: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e eu amo isto, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura, tateando, possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Como algum dos vossos poetas tem dito, pois dele também somos geração. Meus amados, eleitos de Deus, mais que vencedores, predestinados, pedras que vivem, sacerdotes reais, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, herdeiros de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, espírito dos justos aperfeiçoado, nação santa. Nós precisamos, como conhecedores da graça de Deus, como pessoas que servem um Deus soberano, precisamos conhecê-lo mais e mais, precisamos crer nesse Deus soberano, precisamos obedecer o Deus soberano da Bíblia e anunciá-lo, proclamar as suas verdades eternas, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, anunciar a graça de Deus. Eu gosto de falar da soberania de Deus. Eu gosto de falar do Deus soberano da Bíblia, que Jó vai dizer em Jó capítulo 42, versículo 1 e 2. Porque tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É nesse Deus que eu creio, é esse Deus que eu sirvo. Um Deus que tudo pode e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. O Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, a Bíblia vai falar dele
em Isaías 43:13, que antes que houvesse dia, ele diz: eu sou. E não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, ou agindo Deus, quem impedirá? Que coisa espetacular. Eu gosto da Bíblia e do Deus da Bíblia que está escrito em Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O Deus da Bíblia, que é soberano, que é onipotente, onisciente, onipresente, Ele, só Ele é o Todo-Poderoso. Só Ele tem onipotência, só Ele tem onisciência, só Ele tem onipresença. Ele criou todas as coisas, Ele estabeleceu os seus projetos. A vontade dele permanecerá de pé, e Ele faz e fará toda a sua vontade. Pastor, mas os planos dos homens? Está escrito em Provérbios 16:1. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Está escrito em Provérbios 21:1. O coração dos poderosos e grandes nas mãos de Deus é como água. Meu amado, Deus é soberano. Deus está no controle. Ele põe limites ao mar. Ele dá ordem para que saiam dos seus reservatórios os ventos. Ele, o Criador, o eterno soberano Deus, dá vida, tira vida, exalta, abate, fere, sara, faz descer a sepultura, faz subir, enriquece e empobrece. Ele é o Senhor. Talvez você diga, pastor, mas a Bíblia diz, pastor Flex, que Deus mata sim. Deuteronômio 32:39. Vede que agora eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Meu amado, esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus Criador, o Deus soberano, o eterno Deus. Voltando para o nosso texto, Paulo, pregando em Atenas, vai dizer para os atenienses que o Deus que eles serviam era um Deus desconhecido. Mas ele está falando de um Deus que é o Deus Criador, que é soberano, que não se limita a um templo de 4 paredes, porque o seu trono está nos céus e a terra é o estrado dos seus pés. É um Deus soberano que não habita em templo feito por mãos humanas. É um Deus soberano, criador de toda a humanidade. É um Deus soberano que de um só fez toda a raça humana. Esse é o Deus da Bíblia. Não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, mas é adorado pelos seus verdadeiros adoradores. O Deus da Bíblia estabeleceu tempos, era e fixou tempos. Vai estar escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante, que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de plantar, tempo de colher. Para tudo há um tempo determinado por Deus debaixo dos céus. Porque Deus é soberano. Porque Deus é soberano. Nele nós vivemos. Nele nós nos movemos. Ele é o nosso Senhor. É dizermos como Paulo disse, quer eu viva, quer eu morra, sou do Senhor. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Meu amado, Deus é soberano. Deus é criador. Ele está no controle. Nós temos esse slogan que falamos no nosso ministério. Deus está no controle. Agora minha pergunta é, você acredita verdadeiramente que Deus está no controle? Ou você só fala por falar? Você acredita verdadeiramente que Deus é soberano? Ou você não acredita?
Você confia que Ele é o Criador, o Salvador, o Senhor, que está no controle, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente? Se você crê, se você o conhece, crê e serve, vai acontecer com você o que está escrito em Hebreus 4:9. Resta um repouso para o povo de Deus. Você vai descansar nele. Você vai acreditar no que diz o Salmo 127, versículo 2. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus escolhidos, aos seus eleitos, Ele dá enquanto dorme. Mas não é o dormir fisicamente, é o descansar, é o repousar no Senhor. Esse é o Deus da Bíblia, que Paulo vai falar dele em Efésios 3:20, que Ele é poderoso, e eu creio. Eu confio. A minha vida depende dEle. Eu dependo dEle. Vivo para Ele. Creio nele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu quero falar no nosso flash de graça de amanhã que Deus é soberano, mas Deus se manifesta em nós com o seu poder, porque nós recebemos do Senhor Deus poder através do Espírito Santo, porque o nosso Espírito é de poder, porque há um poder que habita em nós, porque a Bíblia vai dizer em Efésios 3:20, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E além de eu crer num Deus soberano, servir um Deus soberano, proclamar o Deus soberano, eu tenho que aprender a manifestar, ativar, externar o poder dele que habita em mim. E nós vamos ensinar isso aqui. Então, meu amado, que o Espírito de Deus desperte você esta noite para conhecer mais e mais, como Oséias vai dizer em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas é o Senhor da Bíblia, é o Deus soberano, é o Deus eterno, é o Deus supremo, é o Deus que está no controle, é o onipotente, onisciente, onipresente, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o maravilhoso, o conselheiro, aquele que tudo pode, seus planos não podem ser frustrados, que de um só fez toda a raça humana, que estabeleceu tempos e eras, o Deus da Bíblia que criou céu, terra, mar e tudo que neles há, e governa, domina, está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer. Esse é o Deus da Bíblia que nós cremos e servimos. Esse é o Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus soberano, Deus da graça, o Deus da Bíblia, o Criador e o Salvador, que está no controle da minha vida e da sua vida. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Os planos dele não podem ser frustrados. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Descanse, creia nele, sirva a ele, adore a ele, e os anjos dele irão ministrar a seu favor. Em nome de Jesus, graça e paz. Até amanhã, se assim Deus o permitir.